Estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus e vamos dar seguimento aqui à exposição bíblica que está sendo feita no livro de Tiago, no capítulo 5, e desta feita nós vamos ler a partir do versículo 13, que diz assim: Está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Quero meditar neste momento acerca do tema Deus responde orações diante de situações impossíveis. Os dias, eles são maus. Paulo, em Efésios, no capítulo 6, ele dá algumas diretrizes para resistirmos no dia mau. Ele diz no versículo 18 do capítulo 6 de Efésios que nós temos que resistir o dia mau com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito Santo. Aqui em Tiago nós temos um ensino que ele apresenta a oração como o meio eficaz para vencer o dia mau. Nós veremos aqui que Deus responde às nossas orações diante de situações impossíveis, quando nós oramos, quando nós confessamos e quando nós obedecemos ao Senhor. Primeiramente, Deus responde orações diante de situações impossíveis quando nós oramos. Os cristãos da igreja do primeiro século, aqui da igreja primitiva, eles estavam cercados por sofrimentos e alguns estavam até mesmo reclamando. No capítulo 5, no versículo 9 aqui de Tiago, Tiago diz assim: Não vos queixeis, irmãos, uns dos outros. Em tempo de opressão nós somos tentados a reclamar. Nós vimos que a reclamação dos sofrimentos pode nos encaminhar a uma vida de pecado. Aqui ele faz 3 perguntas seguidas de 3 determinações. E entre a determinação que mais se destaca aqui no seu texto é a determinação da oração, de orar. A palavra oração, ela aparece aqui no texto 8 vezes nestes versículos. Se alguém está sofrendo, ele começa, que ele ore. Aqui, orar está como uma ordem, como um mandamento, e um mandamento em andamento. Está sofrendo? Ore. Os homens da Bíblia, quando passaram por sofrimentos, eles recorreram ao recurso da oração. Jesus, quando esteve em agonia no Getsêmani, recorreu à oração. Orar é uma determinação aqui de quem realmente acredita no poder da oração. Deus responde orações diante de situações impossíveis quando nós oramos. A segunda observação que se faz aqui nesse texto é que Deus responde orações diante de situações impossíveis quando nós confessamos. O versículo 14 e 15 diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam orações sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. O doente aqui é alguém que está muito fraco. A sua fraqueza é tamanha que ele não consegue ir até as reuniões da igreja. Então ele necessita da presença dos líderes da igreja que venham até ele e orem por ele. Esses versículos de número 14 e 15, apesar de serem versículos conhecidos, são mal interpretados muitas vezes. Além da oração,
o presbítero aqui ele deve ungir com óleo, e isso tem levado a ações erradas diante do texto. Vejamos aqui algumas verdades sobre unção com óleo a partir deste texto bíblico. Primeiramente, algumas igrejas adotaram a unção com óleo como prática do culto público. Observe que os presbíteros eles foram até a casa da pessoa que está doente. Isso não está acontecendo em um ambiente de culto público. Logo, ungir com óleo não integra os elementos de culto da igreja. Segundo, essa prática de ungir com óleo não foi uma prática instituída por Jesus e nem pelos seus apóstolos. Muitos milagres que foram operados pelos apóstolos não foram realizados com o uso de óleo. Jesus curou a muitos sem o uso de óleo. E terceiro, o azeite, o óleo, além de combustível, tinha ação medicinal. E aqui Tiago, ele está falando sobre o uso do óleo como um simbolismo. João Calvino, ele disse que não posso concordar com aqueles que pensam que o óleo era usado como remédio nestes casos. O óleo aqui era um simbolismo, um símbolo da ação curadora do Espírito Santo. Fazer uso do óleo como elemento de cura é puro misticismo, é atribuir ao óleo o poder de curar. Assim como há uma lista de utensílios que são adotados por algumas igrejas, como água, sal, lenço, vassoura, etc. Seguindo o texto aqui, Tiago diz que a oração da fé salvará o enfermo. Nós temos aqui uma situação que exige cautela. Uma verdade aqui é que a oração da fé não pode ser produzida pelo próprio cristão. Essa oração da fé é uma dádiva de Deus. Ele dá quando ele deseja atender ao pedido que está sendo feito. Não podemos fazer da unção com o óleo e da oração um fim em si mesmo. Quando a oração se transforma em um fim em si mesmo, ela torna-se um negócio. É errado marcar uma reunião de cura com antecedência. Isso é fazer comércio da oração. Duas verdades aqui sobre a oração da fé. Primeiro, a oração da fé é dada por Deus, soberanamente, a quem Ele deseja dar. Não é produzida pelo homem. Um exemplo na Bíblia é de Paulo. Paulo ele era um homem justo, era um homem de fé, e ele orou 3 vezes por seu espinho na carne, e ele não foi atendido como ele queria. Foi falta de fé por parte de Paulo? De maneira nenhuma. Segundo, o que levanta o doente não é a unção com óleo e nem a oração, mas o que levanta o doente é o Senhor. Diz aqui Tiago, o Senhor o levantará. A oração da fé, então, ela atende aos propósitos de Deus e não aos nossos propósitos. Tiago ainda diz que se o doente estiver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Levanta-se aqui, então, a possibilidade da enfermidade estar relacionada ao pecado. 2 coisas sobre a relação do pecado com a doença na vida do cristão. Primeiramente, pecado pode ser a causa de enfermidades na vida da pessoa. Há casos em que Deus castiga determinados pecados mediante doenças. Foi a lepra que o Senhor feriu Miriam quando se rebelou contra Moisés. Geazi, o servo, quando tomou enganosamente dádivas de Naamã. Herodes, quando foi comido pelos bichos. Então, enfermidade podem ser resultados de juízo de Deus contra determinados pecados cometidos. Mas nem toda doença é castigo de Deus, porque homens de Deus, homens de vida santa, foram acometidos de doenças que não eram provenientes ou resultados de pecados, como foi o justo Jó. Timóteo, que tinha constantes enfermidades.
Então Deus também responde orações diante de situações impossíveis quando confessamos. E por último, Deus responde orações diante de situações impossíveis quando obedecemos. Veja que diz no versículo 16: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, orai uns pelos outros para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Muito pode, por sua eficácia, a oração de um justo. Tiago aqui, ele nos encoraja, uma palavra de encorajamento a orar diante de situações impossíveis. Em momentos como esses que vivemos, podemos nos sentir impotentes e desanimados, sem ousadia para orar a Deus. Porém, a oração de um cristão obediente a Deus, ela tem muito poder. Há vários casos na Bíblia de pessoas que foram curadas em resposta à oração de um justo. Moisés orou a Deus e Deus curou Miriam. Elias orou e trouxe à vida o filho da viúva. Diz ainda a palavra de Deus no versículo 17: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou, e foi atendido. Tiago toma aqui como exemplo Elias. De tantos exemplos na Bíblia, ele toma o exemplo de Elias. Os judeus, eles tinham Elias em alta estima, como nós vemos no Novo Testamento. Eles o consideravam antecessor do Messias. O nome de Elias tem proeminência nos 4 evangelhos. O exemplo de Elias é um exemplo de encorajamento na oração. Elias era um homem como nós. Teve que lidar com medos, teve que lidar com períodos de depressão e limitações físicas. A oração de Elias, de acordo com Tiago aqui, não era mais forte do que a nossa oração, só porque Elias era um profeta. João Calvino diz que Tiago relembra que os profetas também tinham suas enfermidades espirituais, para que aprendessem a atribuir o que recebiam de Deus à eficácia da oração e não aos seus próprios méritos. O ponto de Tiago aqui é ressaltar, não é ressaltar, na verdade, a santidade de Elias, mas o fato de que Deus responde às orações diante de situações que parecem impossíveis a nós. Assim como Deus ouviu as orações de Elias, ouvirá também as nossas orações, é o que Tiago está dizendo. Elias orou fervorosamente, é o que diz aqui o texto. Literalmente, está dizendo que Elias, com oração, orou com sinceridade. C.S. Lewis disse que a oração ela nos expõe. Se a oração nos expõe, não há como fingir ou enganar a Deus quando nós oramos. Deus responde às nossas orações, as orações que são feitas com sinceridade. Oremos com fervor, confessemos os pecados e confiemos em Deus, que Deus ouvirá e atenderá às nossas orações. Eu concluo essa palavra com as seguintes aplicações. Os dias realmente têm se alongado na espera pela normalidade, e essa normalidade ela não chega. Já oramos muito pedindo o fim desse mal, mas ele segue fazendo suas vítimas, prejudicando a economia e tantos outros males. Nossa espera sem os resultados imediatos pode desencorajar-nos na oração. Nós temos aqui uma palavra de encorajamento. Assim como Deus ouviu as orações do profeta Elias, ouvirá também as nossas orações, é o que Tiago está dizendo. Deus responde orações diante de situações impossíveis quando nós oramos. Ore mesmo quando a situação parece impossível. Ore por sua família, ore pelo fim dessa pandemia, ore pelos doentes nos hospitais, sigamos orando pelos profissionais. Ore porque Deus responderá. C.S. Lewis disse que as nossas orações, elas não mudam a Deus, mudam a nós mesmos. Oração nos transforma.
Um obstáculo à oração que é apresentado aqui por Tiago é o pecado. Quando os pecados eles são confessados, há libertação e cura, até mesmo cura física, o que muitos estão precisando nesses dias. Os sofrimentos, eles são oportunidades de reconciliação com Cristo, oportunos para que o cristão alinhe a sua vida com Deus. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.